Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia, volto a repetir, o programa não saiu do ar. O programa simplesmente foi transferido para amanhã de domingo, onde está, de maneira toda especial, a programação catequética e litúrgica que cai bem no dia do Senhor. E peço que comuniquem aos demais que assistem este programa que se sintonizem com ele neste horário da manhã de domingo. Caso não possam fazê-lo, o Padre Saraiva presta-nos um grande serviço, postando todos os meus programas, ambos os programas que levo ao ar através da Rede Vida, no seu site, no YouTube. Basta acessar YouTube, Padre Saraiva, e lá tem os meus programas todos. Muito bem, Padre Anselmo, você me fez uma pergunta no último programa e ficou no ar porque o tempo se tinha esgotado. Exatamente. Nós falávamos sobre a realidade da paixão no capítulo 15 do Evangelho de Marcos, e aí foi quando, lendo o 6º versículo do citado capítulo, chegou-se à expressão por ocasião da festa. E aí a dúvida fora, o Senhor tentou fazer a aproximação, que essa festa, por ser a festa da Páscoa, a aproximação interpretativa seria: se a Páscoa sempre teve um conteúdo de libertação, vamos libertar este prisioneiro, Barrabás. Quem sabe isso não é um favorecimento ao conteúdo da festa da Páscoa. Só que quando questionamos a respeito da historicidade dessa festa, o Senhor também nos afirmou que nem nos manuais dos judeus, nem em outros, se encontra a historicidade dessa festa. Exatamente. E se você ler agora o versículo 7º, você vai entender melhor. Ora, havia um chamado Barrabás, preso com outros amotinadores, que numa revolta haviam cometido um homicídio. Bem, em primeiro lugar, o nome Barrabás, Barrabás, literalmente filho do pai. Nós não sabemos exatamente qual era o seu nome verdadeiro. Barrabás, Bartimeu, filho de Timeu, no aramaico. Agora, o versículo 7º nos diz que ele tinha cometido um homicídio. E de acordo com o Deuteronômio e, portanto, o Pentateuco e Moisés, tais pessoas deviam ser eliminadas do povo. É possível que um costume judaico tenha abrogado uma lei de Deus, uma lei divina? Racionalmente falando, eu creio que não. Claro que não. Seria simplesmente absurdo, né? Aí está o grande problema. Os judeus jamais fariam uma coisa desta, sobretudo se a este crime aqui vem combinada a pena de morte de acordo com a lei de Deus. Não iriam de modo nenhum suprimi-la. Agora, continuando, existe um manuscrito grego de Mateus, minúsculo, ao qual não se dava muita importância até poucos anos atrás. Sabe como é que este manuscrito grego se chama Barrabás? Jesus Barrabás. Jesus era um nome mais ou menos comum. Não era só o nome do filho de Maria. Era um nome mais ou menos comum. Como José, Maria. Pois é. Jesus Barrabás. E então se colhe toda a dramaticidade em Marcos. A qual dos dois Jesus quereis que eu solte?
Jesus Nazareno ou Jesus Barrabás? Mas, ô padre, se nós já aprendemos que o primeiro evangelho é o de Marcos, até que ponto o evangelho de Mateus merece credibilidade histórica, inclusive neste fato? Simplesmente porque copia Marcos. E se para Marcos, Barrabás já era precedido de Jesus? Não, para Marcos não. Provavelmente uma fonte única de Mateus, mas um único manuscrito, grego, minúsculo, tem lá Jesus. Mas por que tem Jesus? Exatamente o nome Jesus. Isto é que intriga os exegetas e faz com que a intriga se transforme em probabilidade. Por que chamar Barrabás de Jesus? Com que finalidade? Provavelmente é mais simples entender que outros, por escrúpulo, apagaram, do que imaginar o contrário, que havia Jesus Barrabás em todos e que Marcos foi o único que tirou Jesus. É mais provável que muitos manuscritos tivessem Jesus Barrabás, mas com a multiplicação dos manuscritos, o escrúpulo religioso fez com que o nome fosse apagado. É mais inteligível o nome ter sido apagado do que o nome ter sido acrescentado. E, portanto, este manuscrito de Mateus ganha uma certa probabilidade. Deu para entender? Sim, sim. Bem, agora, isto não quer dizer que Barrabás não tenha existido, que Jesus Barrabás não tenha existido. É provável, mas notem bem como eu me exprimo. É provável que no decorrer da prefeitura de Pilatos, certa vez, um prisioneiro de nome Barrabás foi solto pelas autoridades romanas. As autoridades romanas não tinham escrúpulos no Pentateuco, na lei de Moisés. É possível que este libertado se chamasse Jesus Barrabás. E daí o grande escândalo das comunidades cristãs. O Jesus inocente foi condenado a morrer e o Jesus assassino foi solto. Foi absolvido. É desta maneira que se procura explicar a passagem de Barrabás por aqui. Agora, para criar dramaticidade, Marcos, ou uma tradição pré-marciana, colocou os dois episódios em concomitância, um ao lado do outro, como se Pilatos tivesse as duas pessoas, uma à sua direita e outra à sua esquerda. É possível que o fato de Barrabás se tenha dado mais tarde, com um grande escândalo, repito, da comunidade cristã, que não imaginava uma injustiça enorme pudesse ser realizada. Um inocente como Jesus de Nazaré, condenado à crucifixão, e um homicida, um amotinador, enfim, uma pessoa da vida de Barrabás, fosse solta, fosse completamente libertado. Tem mais alguma pergunta a respeito disso? Não, só lembrando ao telespectador que, ao menos o senhor sempre falou para nós em classe, que também todo o episódio da Paixão, inclusive a escritura da mesma, foi escrita sempre retroprojetando um fato que aconteceu no passado. Porque quando o senhor acabou de explicar agora, o senhor foi então retomando o passado, né? Para que o leitor bíblico tenha... Só que esse passado aqui, é claro que esse passado aqui não é um passado de 40 anos, quando nem o Templo de Jerusalém existia mais.
Este passado aqui deve ter sido um passado recente. Algum tempo depois, curto, e a curto prazo, um outro Jesus, Barrabás, teria sido inocentado e, de qualquer maneira, libertado. E isso teria causado uma sensação péssima nas comunidades cristãs. Como é possível a subversão tão grande da justiça num caso como este? Pode continuar. O versículo 8. A multidão tendo subido, começou... A multidão tendo subido. Marcos ainda parece guardar o fato de que o palácio de Pilatos estava no alto da cidade de Jerusalém e a multidão vem de baixo para cima. Começou a pedir que lhes fizesse como sempre tinha feito. Pilatos então perguntou-lhes: quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Porque ele sabia com efeito que os chefes dos sacerdotes o tinham entregue por inveja. Os chefes dos sacerdotes, porém, incitavam o povo a pedirem antes que lhe soltassem Barrabás. Pilatos perguntou-lhes de novo: que farei de Jesus, que dizeis ser o rei dos judeus? Eles gritaram de novo: crucifica-o. Pela primeira vez, o verbo crucificar. Que era crucificar? Nós todos conhecemos os crucifixos. Nós, católicos, o temos em nossas casas. Era a pior morte a qual alguém poderia ser entregue. Decapitar é uma coisa bárbara. Ir para a guilhotina é uma coisa inominável. Mas, pelo menos, a morte seria rápida. Vamos fazer um intervalo e voltamos. Vamos para o segundo momento. Eu tinha terminado o primeiro com uma frase entrecortada, porque o tempo havia passado. Qual era exatamente o que eu estava falando? O senhor estava falando sobre a questão da crucifixão. A decapitação, mesmo com guilhotina, é uma coisa horrível, bárbara, mas pelo menos é uma morte rápida. Se corta a cabeça de alguém, em 3 minutos essa pessoa está morta. Mas a crucifixão era algo diferente. Era um castigo que não foi inventado pelos romanos. Era um castigo que veio dos fenícios. Passou pelos habitantes do norte da África e nas guerras cartaginenses foi trazido para Roma. Era um castigo tão bárbaro que o mereciam apenas escravos, que não tinham direito nenhum, ou então os piores malfeitores. Cidadão romano poderia ser condenado à morte, mas jamais à crucifixão. Para eles, o natural seria a decapitação. Crucifica-o. Eu aqui faço um parênteses e vou a João, porque João tem uma intervenção teológica que aqui Marcos não tem. Pilatos, num determinado momento, acuado pela multidão em João, diz: quereis que vos solte quereis que crucifique o rei dos judeus? Eles responderam: não temos outro rei senão César. Em João, neste momento, todo o povo apostatou.
ao invés de esperarem o rei Messias de Israel, gritam unissonamente a Pilatos: não temos outro rei senão César, Tibério, velho, apodrecendo na ilha de Capri, ao sul de Nápoles. Não temos outro rei. Só depois que Pilatos, ironicamente, arrancou a apostasia geral daqueles judeus ali presentes, foi que soltou Jesus para fazer o que eles queriam, para crucificá-lo. A morte natural para os romanos, o mais natural no caso de Jesus, e talvez, ou com toda a probabilidade, no caso do Pentateuco de Moisés, não era a crucifixão. O Pentateuco não fala em crucifixão de nenhum judeu. Fala em sufocamento, morte por sufocamento, ou então, o mais comum era morte por apedrejamento, por lapidação. Eles, em João, exigem, arrancam de Pilatos a crucifixão, que não era prevista na lei mosaica, e sim no direito romano. O que o evangelista está querendo dizer com isto? Está também fazendo ironia. Ele vai morrer, sim, mas ele vai morrer não como qualquer outro, ele vai, porém, morrer crucificado, isto é, ele vai subir. Ele vai subir numa subida que tem alguns degraus, do chão à cruz, da cruz à ressurreição e da ressurreição à ascensão. Será a glorificação de Jesus, sempre uma subida. A primeira dolorosa, a segunda e a terceira gloriosas. Mas isso teologia para o quarto evangelho. Isso teologia do quarto evangelho. Estava nos planos de Deus, de acordo com João, que Jesus morresse levantado e não tombado e não deitado. Padre, hoje, na nossa piedade popular, também na nossa catequese cristã, a gente percebe o como a cruz passou por um processo de refundição, eu até diria, no seu entendimento conceitual. O senhor acabou de nos falar, antes era um castigo entre povos bárbaros, hoje é um sinal de salvação. Para nós cristãos. Para nós cristãos, óbvio. Pergunta é, por que se precisou fazer isso com a cruz? Não, a cruz propriamente não significa muito, não. O mais importante é o crucificado. O mais importante é o modo como Jesus entregou a vida por todos e por cada um, mas isto é visão teológica, cristológica, cristã. Jesus entregou a vida assim. Circunstâncias, queridas ou previstas e assumidas por Deus, com toda a certeza. E a partir do crucificado, a cruz recebeu significado. Eu não gosto de cruz sem o crucifixo, sem o crucificado. Eu acho que é um sinal pela metade. Existem essas cruzes sem o crucificado, simplesmente duas hastes. Isto não é cristianismo. O cristianismo é quando se vê a imagem do crucificado que dá sentido à cruz. Foi ele quem deu sentido à cruz, e não o contrário. A cruz que lhe deu sentido. Mas o versículo 14? Você vai para o versículo 14. 14, então leia. Disse-lhes Pilatos, mas que mal ele fez? Eles, porém, gritavam com mais veemência, crucifica-o.
Pilatos, então, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás e, depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o para que fosse crucificado. João coloca a flagelação no meio do processo, o que não é histórico. A flagelação era no final do processo, para aqueles que tinham perdido o processo e recebiam a pena de morte. Havia 3 tipos de, digamos, castigos. Não, havia a fustigatio com severidade crescente. Havia, depois da fustigatio, a verberatio e a flagelatio. Isso são modos de crucifixão? Não, são modos de se flagelar. Ah, de maltratar a pessoa. Né? De maltratar. Paulo afirma que foi 5 vezes, recebeu 5 vezes os 39 açoites dos judeus. Paulo não foi flagelado, porque não queriam matar Paulo, mas queriam castigá-lo nas sinagogas por onde ele andava pregando o Cristo. 5 vezes. Provavelmente Paulo recebeu uma flagelação leve, uma fustigatio, que é bater em alguém com varas. É um castigo duro. Não é brincadeira este aqui. Quando Paulo fala que carrega os estigmas de Cristo, nós não devemos pensar que Paulo, por milagre, carregasse os estigmas como São Francisco. Como São Francisco de Assis. Os estigmas de Paulo, creio eu, eram as marcas, as cicatrizes das vezes que ele foi açoitado. Tem os estigmas de Cristo. Agora, se os 2 primeiros eram castigos didáticos, castigos limitados, o último praticamente não tinha limites, a flagelatio. Isto é, consistia em dessangrar o pobre coitado condenado o mais que pudesse, dependendo de que velocidade queriam para que tudo aquilo terminasse. Se derramasse muito sangue, se perdesse muito sangue na flagelação, a morte seria mais rápida. Se não perdesse muito sangue, a morte seria mais longa, mais demorada e mais cruel. Certo? Nós não sabemos exatamente o modo como Jesus suportou tudo isso, mas o fato de ele não ter conseguido carregar a cruz parece dizer-nos que Jesus era de compleição mais fraca, mais delicada do que um carregador braçal aí que nós conhecemos atualmente. Parece que Jesus sofreu demais na flagelação e não foi capaz de conduzir ele próprio a cruz para o local do suplício. Nós temos que encerrar. Mais uma vez, o nosso tempo está esgotado. Tenham todos um bom domingo, que pode ter se iniciado com esta escuta. Amem o Cristo crucificado e divulguem este programa. Muito obrigado e até a semana que vem. A você e a sua família, um bom domingo e uma boa semana na paz do Senhor.